seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Sintonia Fina. Antes da gente começar, antes da gente falar do tema de hoje, por favor, curta a nossa página no YouTube, nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Instagram, no YouTube, dê um clique lá no sininho para você receber as nossas notificações. A cada 15 dias a gente tem um vídeo novo no canal. E hoje nós vamos discutir gordofobia. Você já ouviu falar nesse tema? Você já ouviu falar nessa palavra? Pois é, gordofobia, a grosso modo, é preconceito ou aversão a pessoas gordas. Ainda que você não tenha ouvido falar sobre esse tema, muitas pessoas sofrem preconceito por serem consideradas gordas, por estarem acima do peso ou fora do padrão que a sociedade estabelece como padrão de beleza. E para falar sobre esse assunto hoje, nós estamos aqui com a jornalista Joselane Soares e a professora de Comunicação Social da Universidade de Mogi das Cruzes, Agnes Arruda, que nós já agradecemos a presença. Agnes, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. A Agnes é a nossa especialista de hoje, ela é doutoranda da Universidade de Coimbra, na verdade da Unip, ela fez um estágio em Coimbra, mas ela está defendendo uma tese em que ela faz a relação entre gordofobia e meios de comunicação. Aliada também à questão feminista, porque a gente sabe muito bem que a questão do padrão de beleza, ela atinge todo mundo, mas de uma forma muito particular as mulheres. Primeiro, eu acho que é importante a gente falar um pouco do conceito, né? A gente sabe que muita gente sofre preconceito por ser gordo, ou por ser gorda principalmente. Isso é gordofobia? Quer dizer, como é que caracteriza a gordofobia na prática, ali no dia a dia? Bom, como todo preconceito, né, ele se caracteriza pela discriminação e pela opressão da pessoa que sofre esse preconceito. Então, a pessoa que é gorda, ela não é simplesmente hostilizada, né, como a gente tem alguns casos que as pessoas falam, é bullying e todo mundo sofre bullying. Não, ela é ignorada em determinados espaços, ela é impedida de entrar em outros. Então, num simples motivo, por exemplo, de que ela não passa numa catraca de ônibus, ou ela não vai ao cinema porque a cadeira do cinema não comporta o corpo daquela pessoa. Ela deixa de ir em barzinhos, por exemplo, que tem aquela mesa e cadeira de plástico, porque não vai suportar o seu corpo, então ela começa a ser impedida de participar do convívio social, do convívio familiar em determinados aspectos. Começa até a se isolar. Né? Começa a se isolar e além disso, se ela está nesses ambientes, ela começa a ser hostilizada. Mais do que isso, é o fato de ter uma associação negativa a essa pessoa. Né? Então, a nossa sociedade midiática, ela já considera que a pessoa gorda é uma pessoa desleixada, é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa doente, e essa associação ela aparece em momentos, por exemplo, como uma entrevista de emprego, em que a pessoa pode ter uma formação de excelência, ela pode ter experiência profissional, ou ela pode estar, né, pleiteando ter essa experiência, mas ela é preterida, às vezes, por uma pessoa que não tem a mesma formação, que não tem a mesma competência, mas essa outra pessoa é magra. E nós temos percebido isso na prática, não sim, é? Sim. Teve recentemente caso que ficou bem conhecido, teve repercussão nacional, que foi da jornalista da TV Vanguarda que foi demitida por estar acima do peso. E que é uma recorrência, na verdade, né? Não foi a primeira vez. Lembrando, para quem não sabe, desculpa interromper, TV Vanguarda é afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba. Não é um caso isolado, o caso da Michele Sampaio é recorrente. Né? Anteriormente a ela teve o caso da Michele Diniz, e eu tive a oportunidade de entrevistar a Michele Diniz, e ela me conta que na emissora isso percorre os bastidores. Olha, tome cuidado com o seu peso, você não pode engordar para aparecer no vídeo, quem engorda fica só fazendo off, vai para edição, vai para produção, independente de ser um bom repórter ou não, de ter boas condições de estar na rua, de ter empatia com o público e a simpatia do público, que é o caso da Michele Sampaio, por exemplo, né, que sempre foi muito querida pelo público. Esse preconceito, ele é mascarado com a lógica do corpo saudável. Sim. Né? Não é porque muita gente, igual você chegou a comentar, que existe a gordofobia médica, a gente veio conversando um pouco sobre isso na hora que a gente estava montando a pauta.
Porque o médico olha para uma pessoa que está acima do peso e todos os problemas daquela pessoa estão relacionados ao peso. Eu até contei para Agnes que um colega de trabalho comentou isso comigo. Ele estava com problema no tornozelo e toda vez que ele ia no médico, não, é porque você é gordo, você precisa emagrecer. Era o tempo inteiro, ele não queria investigar o problema do tornozelo. Todo o problema estava relacionado à questão estética. Então, às vezes, a gordofobia, ela é mascarada por essa questão da questão do... ela mascara outras questões, né? É um preconceito que está tão enraizado que a gente automaticamente assume que os problemas daquela pessoa são porque ela é gorda, né? E na verdade, e a gente percebe que é o preconceito porque não se assume determinadas questões para uma pessoa magra. E a pessoa magra, ela pode sim ter diabetes, a pessoa magra ela pode ter pressão alta, ela pode ter alto, que é problema de coração, e uma pessoa gorda pode não ter esses problemas, porque a gente precisa entender que a obesidade em si, ela não é uma doença. Existe CID para obesidade? Existe CID para obesidade. Mas quando a gente entra e entende o que a OMS compreende por obesidade, a gente primeiro percebe que existem casos clínicos que levam à obesidade, então depressão, ansiedade, né? Principalmente casos psicológicos que levam ao aumento de peso. E mais do que isso, que a obesidade, então ela é uma condição propícia ao desenvolvimento de outras doenças. Porém, a obesidade em si não é uma doença, né? E isso fica muito claro, né? Existe a catalogação porque existem casos clínicos que levam à obesidade e a obesidade pode levar a outras doenças. Porém, a obesidade em si não é doença. Isso é importante ser falado. E as pessoas sofrem de maneiras diferentes, né? Uma pessoa magra, ela pode sofrer com a gordofobia por uma pressão dela querer sempre estar mais magra, mais magra, mais magra e não se dá conta, né, da imagem que ela já tem. Então, por exemplo, a gordofobia, exatamente, gera, por exemplo, o transtorno dismórfico corporal, né? A gente não reconhecer o tamanho do nosso corpo, né? Quer dizer, a pessoa fica tão preocupada por estar acima do peso que de repente pode virar até uma anoréxica, quer dizer, troca um problema por outro, exatamente, né? Essa é uma das consequências. Além da depressão, além da anorexia, depressão, bulimia, que é a pessoa que vomita, né, a comida depois, e a compulsão alimentar, inclusive por compulsão alimentar. Exatamente. E a pessoa vai passar o resto da vida se achando problemático. E aí a gente não consegue perceber, né, a crueldade da gordofobia é justamente essa. Colocar a responsabilidade do peso única e exclusivamente à pessoa, sem entender que existe todo um processo de indução ao aumento de peso e também de indução ao emagrecimento, depois, né? Do qual a pessoa ela passa a ser vítima de um processo de padronização que é midiático, né? Isso é importante ser dito. Isso. Porque às vezes a mulher persegue um ideal de beleza que não existe. Está ali no Photoshop, está ali nos aplicativos. Aliás, né? foi bom você falar isso, porque teve uma modelo brasileira, eu não lembro agora o nome dela, ela foi para os Estados Unidos e virou modelo plus size. Plus size. É um termo problemático, a gente pode falar sobre ele. Então ótimo. Aí ela foi entrevistada e as pessoas, óbvio, falaram, nossa, o que aconteceu com você? Você era tão bonita, o que aconteceu? E ela engordou 10 quilos e ela falou, não, tô bem, me sinto bem, tô aqui, meu marido também não tem problema, não tenho problema com isso, né? E ela justamente falou que ela chegou a fazer, dizendo que tinha emagrecido com dieta. Imagina, ela tinha acabado de fazer uma lipo e foi fazer um ensaio fotográfico. E quando perguntaram para ela, nossa, seu corpo, ela falou, porque eu estou fazendo dieta, estou fazendo educação, não era nunca dieta, reeducação alimentar. Então, gente, eu queria fazer um adendo aqui em relação a isso, porque rede social está causando um problema na cabeça dos adolescentes daquilo que é o ideal. Dos adultos também, dos adultos, mas a gente vê todo mundo. Né? Mas assim, como os adolescentes gastam mais tempo em rede social, às vezes eles colocam algumas pessoas como símbolo, como o ideal a ser alcançado. Recentemente, não sei se vocês ficaram sabendo, de uma norte-americana, blogueira, com milhões de seguidores, e como ela tem uma ascendência latina, então ela fazia uma versão em inglês e uma versão em espanhol. E ela era
crudívora, acho que é isso, que só alimentos crus. Ela nem alimentos cozidos, era totalmente vegana e alimentos crus. Vivia numa horta. E ela chegou a fazer, a incentivar as pessoas a ficarem 25 dias tomando água para se purificar. Até que ela estava numa viagem, se eu não me engano, na Indonésia, e uma amiga fez um videozinho curto nos stories e pegaram peixe no prato dela. Ou seja, ela pregava uma coisa que não comia carne, que só comia alimento cru e vamos viver de água, e na prática não foi bem isso. Aí ela pediu desculpas, porque ela tinha milhões de seguidores. Ela pediu desculpas para as pessoas que a seguiam, que foi um momento de fraqueza. Porque ela estava doente, olha só. Que ela estava doente, que o médico pediu para ela começar a inserir alimentos cozidos na dieta dela. E aí a questão é essa, né? Você impõe à pessoa uma força de vontade que nem esses meios existem, né? Nem as pessoas que vivem nesses meios têm essa força de vontade. Então, falar, olha, é só você querer que você emagrece, e aí a gente aí a gente começa, então, se eu não emagreci é porque eu não tive força de vontade suficiente, então eu sou uma fracassada, né? E isso é introjetado na pessoa e é introjetado socialmente. E aí a gente pega os modelos, né, que a gente tem, os modelos midiáticos que aparecem da pessoa gorda, é sempre a espalhafatosa, né? A engraçada, engraçada, ou então... é só pra tirar sarro. Exatamente. Ou então tá, sei lá, né, tá com o cabelo encebado, com uma roupa esquisita, porque aparentemente ser gorda também você não pode ter nenhum tipo de vaidade, né? Você não pode ter um namorado, sinônimo de desleixo. Exatamente. Não, e se o namorado for magro, a pessoa fala, nossa, olha. Exatamente. Estranho. Então, é estranho, e o contrário não existe. Quantas mulheres magras não estão com homens gordos? Exatamente. Né? Não existe esse preconceito. É uma questão muito, muito séria. E aí a gente fica mascarando esse preconceito. Acho que o cerne da questão é muito legal o tema ser gordofobia, porque é exatamente isso. A gente fica mascarando com termos, você não é gorda, você é forte. Eufemismos, você não é gorda, você é fofinha, né? E aí a gente falou do plus size, e o plus size é um pouco isso também, né? Da gente, olha, plus size é legal, gorda não, né? E aí faz parte de uma indústria, de uma moda de consumo que não é acessível, né? As roupas para pessoas gordas de estilo, né? Com corte de moda são caríssimas, né? E aí você que não tem uma condição financeira, uma condição econômica razoável, não tem acesso, e aí você não tem roupa para comprar, e você mais um fator você de se veste, e aí é essa relação, né? Então beleza, eu preciso comprar uma roupa numa loja popular, a loja popular não tem a roupa do meu tamanho, eu vou comprar, aqui tem, e aí a culpa é minha por eu ser mal vestida. Não a indústria, né? que não pensa nisso. Ou a loja popular que tem uma linha que as roupas são assim, horrorosas. Estampa, corte, é um saco que você veste. E põe um cinto no meio. E isso é o mais. São processos diferentes de exclusão, são processos diferentes de preconceito, né? E aí, falando dessa questão da exclusão, do preconceito, nós mencionamos o caso da jornalista que foi demitida por conta disso. Nós temos um vídeo de uma advogada, Regiane Bertazzoni, falando da questão jurídica, porque muitas vezes a pessoa acha sofrer preconceito, sofre sozinha, calada, e não sabe que poderia ter um respaldo jurídico. Vamos dar uma olhadinha no que diz a advogada Regiane. Olá pessoal do Sintonia Fina, tudo bem? Vou falar um pouco para vocês hoje sobre a gordofobia do ponto de vista jurídico. Vou começar falando da gordofobia no ambiente de trabalho, que ela pode se manifestar de 3 principais formas. A primeira são os critérios excessivos de teste de aptidão física nos concursos públicos. A segunda é a assédio moral no ambiente de trabalho. E a terceira seria a não contratação de pessoas gordas. O segundo ponto é a gordofobia nas relações domésticas, que podem acontecer agressões verbais entre cônjuges e de pais para filhos e de filhos para pais. Nos meios digitais, ela se concretiza por meio do cyberbullying, com o uso indevido de imagens e discurso de ódio, nas redes sociais principalmente. E tem a gordofobia médica, que é quando um médico que não é especialista em nenhuma das comorbidades relacionadas à obesidade, ele indica dietas para o paciente ou até uma cirurgia bariátrica e isso não é competência dele.
E também quando o médico ele deixa de diagnosticar uma real doença porque ele acha que todos os problemas da pessoa gorda é simples fato dela estar obesa, quando na verdade nem sempre isso acontece. Do ponto de vista de ordenamento jurídico, de lei, que pode amparar as vítimas desse tipo de preconceito, eu vou citar 4. A Constituição Federal, que garante os direitos fundamentais da pessoa humana, o Código Penal, porque ele prevê o crime de injúria, o Código Civil para reparação de danos e a Lei Maria da Penha, quando a vítima é mulher e a agressão se dá em relação doméstica. Agradeço o espaço, um beijo para todo mundo do Sintonia Fina, obrigada, tchau. E aí a gente, falando dessa questão do trabalho, que é um dos lugares onde a gordofobia se manifesta, teve uma pesquisa feita pela Cato em 2013, chamado Profissionais Brasileiros, um panorama sobre contratação, demissão e carreira. E lá, 6,2% dos empregadores admitiram que não contratam pessoas obesas. Isso que admitiram, né? Admitiram, porque tem essa questão. Mas esse número pode ser triplicado aí, certamente, né? Isso que admitiram. Então, assim, já aconteceu comigo, né? Deu ser descartada em uma entrevista sem passar pelo processo, né? Assim, cheguei na seleção, você e você não, né? E aí, se você não, você percebe que as pessoas gordas foram excluídas desse processo. Então, acho que o primeiro passo é identificar, sim, que existe um preconceito e que não é brincadeira, não é motivo de piada, não é motivo de riso, né? Identificar, e existe jurisprudência para isso, existem pessoas que estão ganhando causas relacionadas à gordofobia, isso é importante ser dito. Procure, né, entender, porque toda forma de preconceito é crime. A outra coisa é a hostilização de quem não está nesse padrão. E aí a gordofobia ela entra nesse contexto. A Agnes tem um canal chamado Tamanho Grande, vá lá também, curta, mande suas dúvidas, suas perguntas, os dados dela também vão ficar no nosso canal. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada, Agnes, mais uma vez. Obrigada. Eu agradecer a advogada Regiane, que também contribuiu. Regiane, que contribuiu conosco, então muito obrigada a você. Curta lá a nossa página, fique atento ao Sintonia Fina, até a próxima. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do 3º andar, quebrei a cara e me livrei do resto.